Oiê, como é que vocês estão? A gente está aqui em mais uma gravação e quase que ficou barulho super de intercorrência aqui, que o fone estava lá embaixo. Hoje a gente vai falar sobre saciedade e a última news, esse é mais um complemento, a última news foi sobre fome e agora a gente está falando sobre saciedade. Por quê? Porque fome combina, obviamente, com comida, mas também combina com saciedade. E aí, a gente vai pontuar algumas coisas difíceis de entender dessa questão de quando parar de comer, eu realmente posso confiar no meu corpo, eu consigo entender quando que eu tô saciado, quando eu não tô, o que que é isso de saciedade, é a mesma coisa de estar cheio, por exemplo. E aí, a gente teve a ideia, da mesma forma que a gente usou o termômetro da última gravação para falar sobre a fome, que se você não assistiu, a gente vai deixar o link aqui também. Hoje a gente utilizou um copo para explicar sobre saciedade, e a gente também vai deixar o link aqui, mas eu queria que Mari nos explicasse, assim, mais ou menos o que quer dizer esse copo. A gente vai deixar o link aqui, então você pode abrir a foto e acompanhar a conversa também. Antes, né, acho que é interessante a gente falar por que um tem a ver com o outro. Um copo meu é uma xícara hoje, mas tudo bem. Vamos tentar explicar com os nossos copos da sociedade. Mas por que um tem a ver com o outro, né? Que a Dani comentou. Enquanto a fome, ela diz um pouco do quanto o nosso estômago está vazio e pede por comida, né? Ou às vezes grita, implora por comida. Quando a gente está pensando na saciedade, a gente está falando quanto que esse estômago está preenchido com comida, né? Então, por isso que eles se relacionam, porque um é o contrário do outro. Enquanto na fome eu preciso colocar comida lá dentro porque não tem mais, na saciedade eu preciso entender até quando eu coloco essa comida, né? E aí, quando a gente abre esse copo, a gente dividiu ele em 3 momentos. E por que que a gente usou um copo, né? Se a gente pensar, vamos supor, eu tô com fome. Até que ponto eu como? Bom, depende, né? Se eu identifiquei a minha fome, eu vou saber que se eu tô com uma fome 3 ou se eu tô com uma fome 11, né? Que vai até 10 o termômetro, então 11 é o máximo do máximo, a quantidade de comida que eu tenho que comer é diferente. E o que que isso tem a ver? Tem a ver com a saciedade, porque dependendo do quanto eu como, né? A que ponto ali eu vou realmente, de fato, ficar saciado. Na foto a gente dividiu em 3 momentos. Então, o primeiro que seria o saciado, depois o cheio e por fim o desconfortável. E por que a gente quis usar o copo como exemplo? Acho que vai ficar mais fácil da gente imaginar. Quando eu como, às vezes eu como e fico desconfortável. E sinto ali, nossa, estou estufado, passei do ponto, não cabe mais nada. Mas tem outro ponto ali que eu comi e fiquei cheio, que às vezes eu vou no rodízio, abro até o botão da calça para tipo, gente, vamos lá, cabe um pouco mais, vai dar tudo certo. E por fim, a gente tem quando a gente come o suficiente, ou quando a gente ainda está comendo e percebe que ainda precisa comer um pouco mais para chegar ali nessa saciedade. Então, quando a gente pensa nesse copo, eu posso estar tomando, meu copo não é transparente, né? Mas vamos imaginar aqui, até aqui cabe, até aqui cabe água, né? Então vamos pensar no estômago, até aqui cabe a comida. Mas às vezes eu não preciso comer até o máximo, eu não preciso comer até ficar desconfortável, porque às vezes cabe mais. Só que cabe mais, ou né, eu tenho que comer sempre até quanto cabe, ou eu tenho que comer o suficiente para minha fome, né? Muito confuso. Dani, nos ajude. Eu acho que facilita, talvez, a gente contar um pouquinho desse raciocínio aqui. Porque para a gente, algumas questões são bem claras, nítidas, mas quando a gente tem que explicar de uma forma mais dinâmica, como essa do copo, a gente começa a entender que para as pessoas que não sabem muito bem de como é que funciona a fisiologia e tudo, pode parecer confuso. Então, o copo foi justamente dessa ideia da gente associar e comparar, fazer um paralelo entre fome e sede. Quando a gente está com sede, dependendo da quantidade de sede é ótimo, né? Dependendo da sede que a gente está, que quantidade de água a gente coloca num copo. Então, se eu não tô com tanta sede assim, qual o sentido de eu encher o copo de água, né? Então, talvez, e o copo é isso, ele é um copo, não quer dizer que aqui ele tá vazio.
aqui ele corresponde à quantidade de sede, né, que eu tô. Da mesma forma, a fome. Então, se a gente pensar no copo como o nosso estômago, tem espaço, né? Nosso estômago, ele tem capacidade para, eu acho que 1,5 litro, me corrija aí se eu estiver errada, mas me veio esse número agora na memória. De 1,5 litro, mas não quer dizer que a gente precisa consumir 1,5 litro de volume a cada refeição. E aí pensar nessa diferença também do saciado, do cheio e do desconfortável. O desconfortável é realmente do copo transbordando, né? E aí o cheio é de ser um copo cheio e o saciado de uma quantidade ok para a gente ver se é isso mesmo. É a mesma sugestão que às vezes a gente dá, por exemplo, de consumo de líquido na refeição. Acho que esse é um bom exemplo. Eu não consigo sempre. Tudo bem, que tal você não encher o copo inteiro? Encher pela metade ou um pouco menos da metade e ver se aquela quantidade de líquido é suficiente para acompanhar a refeição. Talvez esse seja o mesmo paralelo que a gente pode fazer com a comida. E aí, o que vai determinar, assim, Mari? É só isso que fala, assim, se a gente tá saciado, se não tá? A gente sente alguma coisa no nosso corpo? Na prática, assim, como é que a gente consegue entender esses níveis diferentes? Antes de qualquer coisa, né, por mais que a gente colocou esses níveis na imagem do copo, ou até ilustrou aqui, às vezes o saciado está aqui, mas às vezes ele está aqui também, né? Acho importante a gente pensar que isso é algo que varia de acordo com cada refeição, porque, de novo, né, se a minha fome é 5, às vezes o saciado eu tô aqui, mas se a minha fome é 10, pode ser que ela esteja aqui em cima, né? Então, nunca vai ser algo, sempre é assim. Então, eu sempre tenho que comer essa quantidade para estar saciado. Se eu comer mais, significa que eu estou cheio? Não, é algo que varia, né? Mas é interessante a gente começar a ter essa percepção, né? E o que influencia, né, ali eu ter essa saciedade? Várias coisas. Então, antes de tudo, tem a ver com o que eu comi, né? Então, se eu como, por exemplo, só um macarrão com molho de tomate, eu vou aguentar por um tempo. Agora, se eu como um macarrão, um molho de tomate, uma salada, se eu como carne, como uma carne, ou como ali um bolinho de grão de bico, por exemplo, quando eu como uma refeição mais completa, isso interfere na minha saciedade, porque eu estou consumindo ali alimentos diferentes. Além disso, qual é a quantidade de comida que eu estou comendo? Né? Dependendo da quantidade que eu comi, isso interfere na saciedade. Outra coisa que vale a pena pensar, que não é só do nosso corpo, mas da nossa rotina, qual é a minha próxima refeição? Então, que momento eu vou conseguir parar para comer novamente? Né? E além disso, tem as próprias questões hormonais. Então, né, a gente tem as nossas individualidades, particularidades, mas enquanto a gente come, o nosso corpo dá sinais hormonais que nos mostram até quando eu paro de comer. Né? Então, eu estou comendo com distração, estou comendo vendo TV, estou comendo mexendo no celular, o que eu comi, que horas eu comi, que quantidade. Né? Esses são alguns dos fatores que interferem ali nessa nossa percepção desse sinal do corpo. E o quanto isso que você está falando de individualidade, o quanto que também eu falei aqui, né, 1,5 litro. Claro que o estômago de todo mundo não é igual, e que vai depender também de como se deu a alimentação durante a vida. Porque se a gente pensar em um órgão que ele pode expandir, se você sempre comeu muito além do seu limite, ele adquiriu uma capacidade de expansão muito maior. E também na questão hormonal, que é muito interessante, porque a gente sabe que tem diversas condições de saúde que interferem nessa questão da saciedade, até mesmo quando muitas pessoas elas se interessam, né, sobre isso de medicação para emagrecer e tudo, algumas medicações realmente atuam nessa área a nível nervoso central, de interferir nessa ligação ali que dá para sentir saciedade. Então, por exemplo, alguns medicamentos você pode sentir saciedade o tempo inteiro, ou inibir a fome. Então, essas são estratégias que as pessoas vão utilizando. Pode ser que corretamente com orientação médica, pode ser que não, mas que vão utilizando para inibir a fome.
E que isso vai atrapalhando, né? Isso vai criando interferências em como o nosso corpo vai funcionando. Então, acho que seria talvez importante a gente falar de que essa capacidade inata que a gente tem de perceber a fome, de perceber a saciedade, a gente nasce com ela, mas o que acontece durante a vida que deixa esse rolê aí todo bagunçado e como que a gente pode fazer para minimamente entender e conseguir entender ali no dia a dia, sabe? E se conhecendo. E um exemplo, né, que a gente até colocou na news, bem claro, é o bebezinho. Então, o bebezinho, ele tá lá, ele mama, de repente ele para. Ai, por quê? Porque ele já tá saciado, né? Porque ele consegue identificar a quantidade de leite ou de fórmula, dependendo de como ele está sendo amamentado, qual que é aquela quantidade que cabe no estômagozinho dele, né? E é isso, é uma habilidade inata que a gente tem. E por que que a gente perde? Porque a gente só tem regras, regras e mais regras quando fala da alimentação. Então, coma de 3 em 3 horas, coma tudo que tem no prato, só vai comer a sobremesa quando já terminou de comer tudo. E essas regras que elas vão sendo impostas, cada vez faz a gente parar de ouvir o que o corpo mesmo está dizendo e prestar atenção nessa regra. Né? Então, não, tem que comer de 3 em 3 horas porque aí você não está com fome. Ué, mas a gente não tem que comer quando a fome está lá. Né? Então, assim, é um conjunto de coisas que acontecem que faz a gente cada vez se desconectar do nosso corpo. E isso faz também com que a gente sempre tenha dúvida. Então, tipo, se existem tantas regras, por que eu tenho que ouvir o meu corpo? Né? Como assim entender quando eu estou com fome? Quem falou foi o profissional, então eu tenho que seguir essa regra. E claro que tem pessoas em determinadas condições que precisam de um acompanhamento, né, mais individualizado, mas de uma forma geral, a maioria das pessoas não tem que ficar seguindo regra, mas tem que começar a perceber o que o corpo está dizendo, né? Se eu tenho fome toda hora, será que o meu corpo não está querendo me dizer alguma coisa? E nisso, assim, passar com um profissional para entender por que essa fome toda hora. Ou, eu não sinto fome. Bom, por que eu não sinto fome? Porque é algo, vamos pensar no corpo biológico, é um sinal ali. Quando o corpo ele traz a fome quando eu preciso de comida. E eu preciso de comida para continuar fazendo as minhas atividades do dia. Então, se isso está num desequilíbrio, a ideia é que não é, não, vou procurar uma regra para seguir, porque está em desequilíbrio, tem que seguir algo. Não, vamos entender por que isso está acontecendo e qual que é a melhor forma da gente organizar a rotina e começar a entender também, bom, que sinal é esse? O que acontece? Eu realmente não sinto fome ou sinto fome toda hora? Ou na verdade é porque eu estou sempre ansioso e quero comer alguma coisa? Ou eu estou estressado e perco a minha fome? Acho que são alguns pontos interessantes para pensar. E aproveitando isso que você falou, né, de tipo assim, a gente começa a desconfiar do nosso corpo e tudo, porque realmente tem vários memes assim que falam: se for escutar meu corpo, eu vou comer toda hora. E é interessante pensar o que esse sinal quer dizer. Então, o que esse sinal da fome está querendo falar, né? O porquê que todo desconforto você sente quando você interpreta como fome, ou até mesmo na ausência da fome, que é mais interessante ainda, porque muitas vezes o nosso corpo inteligente como ele uma hora ele cansa, tipo, eu já cansei de avisar essa pessoa que tá na hora de comer, ela não quer me escutar, então não vou Liga, mais sua falar nada. louca. Para! Então é isso, a gente vai perdendo a percepção daqueles sinais, ele vai ficando cada vez mais baixinho, e aí a gente não vai escutar mesmo. Então, é claro que tem a questão da individualidade, mas a gente vê, sim, na prática, muitas pessoas que, pela rotina, pararam de tomar café da manhã e param de sentir fome pela manhã. E aí, quando a gente vai investigar o que está por trás disso, eu como muito tarde. Eu nunca tomei café da manhã. Nunca quando? Eu comecei a trabalhar, tinha que acordar muito cedo, aí eu não tomava café da manhã, eu só ia almoçar. E aí vai se tornando algo de hábito. E acho que só, Dani, completando isso que você falou, tem um ponto que é assim, uma coisa é eu não escutar, porque tem várias coisas acontecendo. Outra coisa é eu seguir uma regra, porque eu acho que não, meu corpo tá metendo louco ali, deixa eu seguir essa regra. E outra coisa é eu negar o que eu estou percebendo,
achando que, ai meu Deus, eu sei controlar o meu corpo, porque tá bom, eu tô com fome, mas eu não vou comer, porque eu sou maior do que a minha fome, né? Que é algo também que tá super. Ah, não, controle o seu corpo. A ideia não é controlar o corpo, né? Igual teve um post que a gente fez no Insta há um Dona tempo de atrás, si, empoderada. né? Gente, não, eu controlo, mas que a gente falou um pouco de regra, né? Porque tudo bem, aqui a gente falou essas regras que aparecem, e às vezes fica no lugar, ai não, quebre as regras. A ideia não é quebrar as regras, a ideia não é controlar tudo e nem descontrolar tudo, mas é questionar. Então, existe essa regra de comer de 3 em 3 horas. Questiona. Você tem fome de 3 em 3 horas? Faz sentido para você? E tem a regra de comer tudo que está no prato. Questiona. Faz sentido para você comer tudo que está no prato? E tem agora essa regra aí que inventaram que você tem que controlar seu corpo, você tem que ser maior que sua fome. Questiona, qual que é o sentido? Seu corpo está te dando um sinal que é fisiológico, que é inato. Lembra do bebê? O bebê ele quer controlar a fome dele, ele só quer comer para ele continuar, né? Se for um bebê, ele vai continuar dormindo e acordando e mamando, e dormindo e acordando e mamando. E a gente tem outras tarefas para fazer. Mas sair também um pouco disso, porque a gente falou muito desses outros pontos, mas tem esse outro lado que agora é lindo falar. Eu controlo meu corpo. Tipo, tem tanta coisa para você controlar. Você quer controlar seu corpo? Assim, o que está acontecendo? Então, acho que esse é um ponto também Aí que tá o interessante, ponto, tá? né? Aí que É tá o ponto. aquele outro departamento. Outro departamento que a gente ama escutar, porque, meu Deus, é um sintoma que está existindo. Enquanto eu tenho que controlar tudo, eu tenho que estar no controle de tudo, então eu também tenho que estar no controle do meu próprio corpo. Como assim? Não. E aí também é legal a gente pontuar uma outra história, que a gente também não está querendo romantizar super. É aquela coisa que você, acho que não lembro se você está falando de uma consulta ou se a gente estava conversando, de tipo assim, não existem, esqueci a palavra, gente. Das regras. É, Sim, acho ótimo. Que a gente falou das regras e ele cabe muito bem, é, né? Porque aqui a gente não está falando de coma de 3 em 3 horas, aqui a gente não está falando siga isso aqui que vai salvar a sua vida. A gente está. Nossa, está passando um helicóptero, espero que não tenha feito barulho, mas tudo bem. Mas aqui a gente está colocando um outro lado, mas que não é isso, tipo, não é a loucura da dieta e não é a loucura de não tem nada. Existem regras. E pensando aqui na fome e saciedade, aí você pode usar a palavra, não gosto da palavra regra. Usa ali, tem regra, tem meta, tem ponto para olhar, tem combinado, sei lá, inventa a palavra que fizer sentido para você. Mas tem um mínimo que serve ali para organizar. Então, assim, eu perceber a minha fome é uma forma de eu organizar o quanto eu vou comer. Eu perceber a minha saciedade é uma forma de eu organizar até quando eu vou comer. Eu perceber o que eu tenho vontade, que foi tema de uma outra news, é organizar também quando que eu vou consumir esse alimento que eu gosto. Né? A gente cai muito disso, nas regras que elas estão ali para organizar. Né? Mas pode ser os pontos de atenção que estão ali para organizar, porque a ideia não é romantizar. Escuta seu corpo, come a hora que você quiser. Não, não é isso. Isso daí é zona. Ninguém está falando disso aqui. O que a gente está trazendo vamos questionar, porque só se escuta falar sobre essas regras e que cada vez fazem a gente estar mais distante dos sinais que o corpo está dando. Então, a ideia é isso, é questionar, né? Acho que foi disso que você lembrou, né? Que a gente conversou uma vez. sim. E aí, quando é que a gente para de comer? E aí? E aí? Pergunta você, quando que para de comer? E acho que é considerar esses pontos que a gente falou. Então, quando eu vou comer de novo? Porque se eu sei que eu estou em casa e tenho comida disponível, eu como e tá tudo bem. Agora, se eu sei que eu vou sair, não sei que horas que eu vou comer de novo, talvez eu coma um pouco mais. E por isso que eu comentei, não é estático o nível. Dependendo do dia, o saciado está num ponto diferente. E quando eu consigo entender, pensar, olha, vai demorar para eu conseguir comer de novo, talvez eu não coma um pouco mais, né? Tenho interesse ainda em comer essa comida. Será que não vale a pena comer mais um pouco? Ou, olha, tá super gostoso, mas não tá mais fazendo sentido comer, porque já foi, sabe?
É poder se questionar para você escolher, né? Acho que é você ter autonomia de escolher quando você vai parar de comer. E isso não significa, tá bom, vou parar de comer quando eu quero. Não, eu vou prestar atenção para entender qual que é o melhor momento para essa refeição se encerrar, tipo, eu por hoje, né? E acho que realmente deu por hoje. E Acho que acho que realmente essa deu frase por apareceu hoje. no melhor momento. Acho que sim. E é isso. Nem sempre a gente vai saber. O importante é a gente ir se observando, procurar uma ajuda profissional para que tudo isso fique mais claro. E deu por hoje. Beijo, até a próxima.